É bom com vocês. Voltando aqui com mais um simulado, né? Chegando aí a prova do concurso da Educação da Paraíba. E a gente vai continuar estudando, vai continuar resolvendo questões para que a gente possa alcançar a aprovação. Vamos lá. E aí, trazendo aqui para vocês a questão 1, para a gente já iniciar o nosso estudo de hoje. A construção da história enquanto ciência pelos positivistas durante o século XIX baseava-se na compreensão da narrativa histórica como. E aí ele traz justamente uma questão que vai falar para a gente sobre, né, essa escola, esse grupo de historiadores, os positivistas. Então, letra A, um enredo, um argumento, uma reflexão balizada por uma situação constituída e contextualizada no momento da escrita. E aqui a gente vê que não tem, né, muita relação com os positivistas, né, quando ele fala da questão do enredo, de um argumento, né, de uma reflexão. Então a gente não traz essa afirmativa, né, de uma escola positivista. Letra B, um produto do presente, não um retrato fiel do passado, considerando essa narrativa como objetiva e verdadeira, mas também como subjetiva e hipotética. Então, letra A e B, né, se aproxima talvez mais de um texto literário, né, de uma coisa mais de literatura, né, e não da história positivista, né, da construção da história lá no século XIX. Letra C, uma expressão artística caracterizada de modo semelhante aos diferentes gêneros literários, e aí o gênero dramático, o épico, hagiográfico, etc. Então, de novo, né, a gente coloca aqui, fala mais de uma expressão artística, se assemelha mais a gêneros literários e cita alguns, né, então não é o nosso gabarito. E letra D, uma expressão da realidade, uma verdade inquestionável, pois baseada em fatos comprovados através da verificação da autenticidade dos documentos oficiais. E aí aqui sim a gente tem o nosso gabarito, né, escola positivista, que prezava pela verdade, né, que estava no documento, né, construção de uma narrativa a partir do que o documento dizia, certo? E que isso não poderia ser questionável, né? E sobretudo em documentos oficiais, quando diz a nossa alternativa, então gabarito letra D. E uma produção historiográfica datada, carregada das marcas do seu tempo e do seu lugar social do historiador. E aqui talvez se assemelhe mais à história dos análises, né? Algo mais recente dentro da nossa história, dentro do estudo, né, da construção da história enquanto ciência. E aí não vai ser da escola positivista não, certo? Então gabarito da primeira, letra D. Segunda questão diz que o tempo histórico é entendido como uma experiência particular de cada sociedade, que no presente se relaciona com seu passado. E aí fala da questão de um termo, né, estudado, o espaço de experiência, e seu futuro, um horizonte, outro termo, né, destacado, horizonte de expectativa, possibilitando a consideração da existência de tempos plurais, heterogêneos e não lineares, tendo em vista que estas relações variam. Esta é uma construção conceitual apresentada por qual destes autores em sua perspectiva da obra. E aí, letra A, Jacques Legoff, na obra História e Memória. E aí, Jacques Legoff não vai entrar aqui no nosso gabarito,
né? Ele vai ser um medievalista, né? Um teórico da memória, certo? Então ele não vem com esses termos de espaço e experiência, né? Relacionando o presente com o passado. José Carlos Reis, História e Teoria. E aqui ele não seria, né? Se encaixar de novo nesses termos que se coloca no comando da questão. José Carlos ele vai tratar mais de um estudo de uma vida plural, cultural, social do país, né? De uma história plural, da vida cultural e social do país, tá certo? Então não se encaixa, né, nos termos que a gente viu aqui no nosso enunciado. Mark Bloch, Apologia da História, que ele vai ter a obra, né, O Ofício do Historiador, trabalhar a história comparada, né, então não entra novamente no nosso gabarito. Letra D, a gente tem Paul Ricoeur, Tempo e Narrativa, também não entra aqui no nosso gabarito. Ele aborda mais a questão dos termos de tempo e narrativa, né, como já diz o livro, o título. E Reinhard Koselleck, que aí sim seria nosso gabarito, né, que traz conceitos de espaço, experiências e horizonte de expectativa que interagem para formar os termos que foram elencados aqui no enunciado, que a gente já vinha dando essas dicas, né, que o texto já vai dando essas dicas para a gente, que seria espaço de experiência, tempo histórico, horizonte de experiência. Então são termos trabalhados, né, pelo historiador Reinhard Koselleck. Então temos aqui o nosso gabarito, letra E. Então terminada mais uma questão, vamos então para a questão de número 3. Achar aqui o marca-texto. Então vamos lá para a nossa terceira questão. Então a renovação historiográfica ocorrida no século XX com os análises, né? Então ele já fala de uma renovação historiográfica que ocorreu no século XX com os análises, a escola dos análises, promoveu uma transformação na concepção de documento e na relação do historiador com ele. A concepção renovada de documento e seu uso em sala de aula parte do pressuposto de que o trabalho com diferentes fontes e linguagens pode ser o ponto de partida para a prática do ensino de história. Nessa perspectiva, os documentos, então letra A, são compreendidos como os vestígios do passado que devem servir para responder a indagações e problematizações de alunos e professores. Então veja, indagações e problematizações, questionamentos de professores e também de alunos, com o objetivo de estabelecer um diálogo com o passado e o presente, tendo como referência o conteúdo histórico ensinado. Então vamos deixar essa aqui já como uma possível, né, certamente é o nosso gabarito, que letra A já dialoga, né, com essa renovação historiográfica do século XX, que é a escola dos análises. Então a gente hoje compreende realmente o documento que vai trazer informações para a gente, mas ele não é o ponto de partida. Né? O ponto de partida são os questionamentos, as problematizações da comunidade, da atualidade, né, da sociedade em geral, permitindo assim um diálogo entre passado, né? E aí o ponto vai ser o conteúdo histórico, né, ou a problematização histórica ensinada ali entre professor e aluno, né, e não propriamente o documento, né, como a gente pensou. Então totalmente correta, letra A.
E aí vamos marcar logo ela, mas vamos analisar as outras alternativas, tá certo, pessoal? E aí vindo agora para a letra B, são considerados a base do conhecimento histórico, visto que eles falam por si mesmos. Então veja que ele diz aqui que eles falam, os documentos falam por si mesmos. A gente sabe que a escola dos análises ela vai afirmar que os documentos eles precisam ser questionados, eles partem de um problema, certo? Cabendo ao professor os alunos resignarem-se diante da verdade imanente às fontes históricas. Então, os alunos e professores, eles não vão se resignar, não vão apenas acreditar o que a fonte histórica diz, Vão se aprofundar a partir dos seus questionamentos e a fonte histórica vai ser um aporte para que a gente chegue, então, no resultado da pesquisa, criando uma versão ali, do que está sendo questionado ou problematizado. Letra C, são entendidos como ilustrações da narrativa histórica. Então, o documento histórico ele não é só ilustração, ele não vai ser só um acessório, dentro da pesquisa. Ele é muito importante para que a narrativa seja construída, para que a pesquisa tenha um resultado científico, e que seja bem analisado a partir dos seus objetivos. Então, sendo analisados para decorar o material didático e torná-lo mais atrativo, possibilitando que estes prestem mais atenção às aulas. Então, o documento histórico ele não vai ser apenas para chamar a atenção do aluno, não vai ser um desenho decorativo, Ele vai ter sempre o propósito, ou deve ter esse propósito, de sempre problematizar. Então, letra C, errada, São tratados, letra D, como prova irrefutável. Então, eles são provas, mas irrefutáveis, que não podem ser questionadas, não. Da realidade passada e comprovação da narrativa histórica transmitida pelo professor ao aluno. Então, então, considerado um receptor passivo. Então, o aluno seria um receptor passivo? Não, No contexto da escola dos análises, não. E preocupado em decorar o conteúdo ensinado. Então, pelo menos não é esse tipo de ensino, de conteúdo, de metodologia que a gente pensa na sociedade atual. O aluno hoje, dentro da sociedade da informação em que vivemos, ele é um aluno questionador, um aluno que já pesquisa e que já sabe, já tem várias informações à sua disposição. E aí por isso que esse aluno ele vai então ser um aluno reflexivo, um aluno que traz suas contribuições para a aula. São utilizados como instrumentos didáticos, uma forma do professor motivar o aluno para o conhecimento histórico. E aí, dentro da lógica da letra D, de novo vem dizendo que o documento seria uma motivação. E a letra C também, que seria uma ilustração, que fala na letra C. Então, o documento seria apenas para motivar o aluno, e esperando-se que, por meio da utilização do documento em sala de aula, o aluno possa ter contato pessoal e próximo com as realidades passadas. Então, o aluno pode ter uma versão do passado, uma reprodução do que poderia ter sido passado, mas o contato pessoal não. Pode até ser próximo, mas eu não acredito que o contato pessoal não, tá certo? Então, letra E mais uma vez não. Questão número 3 vai ter o gabarito aqui, letra A pra gente. Vamos para a questão 4. Questão 4 que vai falar aqui da pré-história, desse período histórico, período da história da humanidade. Então, no que diz respeito ao período neolítico,
né, que teve início aproximadamente 10.000 a.C., Neolítico, que teve início aproximadamente 10.000 a.C. e se prolongou até cerca de 5.000 anos antes de Cristo. É correto afirmar que neste período os humanos. Então vamos procurar aqui a alternativa que trate sobre o Neolítico. Abrigavam-se em cavernas e realizaram a importante descoberta do domínio do fogo. Com isso, passaram a se aquecer do frio, cozinhar alimentos, defender-se dos animais ferozes e iluminar a noite. Então, as características que a gente tem na letra A, elas dialogam mais com o período do Paleolítico e não do Neolítico, que é o que a gente está procurando na questão. Criaram a arte da pintura, conhecida como arte rupestre. Eles utilizaram resíduos vegetais, sangue, carvão, argila, terra ou excrementos humanos para fazer impressões nas pedras. Então, mais uma vez, esse período está descrevendo aqui o período do Paleolítico e não do Neolítico, que a questão está pedindo no comando. Desenvolveram largamente a técnica da fabricação de diversos utensílios de metais e que as pequenas aldeias de agricultores transformaram-se em núcleos urbanos submetidos à autoridade de um chefe. Então aqui a gente está tratando da idade dos metais, né? Então não estamos falando de Neolítico. Foram se tornando sedentários, aprenderam a domesticar os animais e a praticar a agricultura. Enquanto isso, dedicaram-se a atividades como a construção de casas, o trabalho com o barro e a argila, a fabricação de cestos, de tecidos e também de ferramentas. Então temos aqui o nosso gabarito, letra D, né, que trata realmente do Neolítico. A gente lembra logo dessa revolução, né, como diz alguns livros, na agricultura, tá certo? Então já temos o gabarito aí, letra D. E vamos analisar a letra E, né, para dar continuidade ao nosso estudo. Viviam em bandos, ajudavam uns aos outros na obtenção de alimentos, aperfeiçoaram a técnica da caça e a pesca, muita atenção aqui, ó, através da invenção do arco e da flecha, e alimentavam-se basicamente de frutos, raízes, peixes, ovos e pequenos animais. Então, mais uma vez aqui, ó, caça, coleta, viver em bando, né, alimentar basicamente de frutos, raízes, peixes. A gente está falando mais uma vez do Paleolítico. Então, o gabarito da quarta questão, letra D. E quinta questão, para a gente finalizar o nosso estudo de hoje, que fala assim, ó, quando o doente se acostuma ao seu estado de vigília, começavam a apagar-se a memória, né, as lembranças da infância. Em seguida, o nome e a noção das coisas. E por último, a identidade das pessoas. E ainda a consciência do próprio ser, até se afundar no idiotice sem passado. Então, o texto de Gabriel Garcia Marques, 100 anos de solidão, né, que fala aqui um pouco sobre a questão da consciência, a importância da memória, a noção das coisas,
E aí temos um segundo trecho, né, na nossa quinta questão. Um novo regime de historicidade centrado sobre o presente estaria se formulando no Ocidente a partir da queda do Muro de Berlim em 1989. Então temos aqui, ocorreu um crescimento rápido da categoria do presente e se impôs a evidência de um presente onipresente, nomeado de presentismo, onde se vive entre a amnésia, o esquecimento, né, e a vontade de nada esquecer. Então, Artaud traz essa contribuição para a gente aqui. E relacionando as consequências da epidemia de insônia que acometeu a Macondo de 100 anos de solidão, com as implicações que o presentismo traz para a nossa experiência histórica atual. Ele compara aqui os dois textos, né, da epidemia de insônia que acometeu a Macondo e a experiência histórica atual. É correto afirmar que a função social do historiador. E aí veja, né, vamos ficar muito atento sempre ao comando da questão. Entendeu o texto? Vamos então para o comando da questão, parte 2. Então ele pergunta, ó, função social do historiador. Então o historiador ele vai ter uma função na sociedade atual, que deve ser qual? Aí agora a gente vai procurar as nossas alternativas, o que a questão está pedindo. Certo? Fiquemos muito atentos a isso. Então, a função do historiador atual seria empreender o mapeamento científico dos acontecimentos passados, de modo a orientar seguramente os homens no caminho a ser trilhado no futuro. Então, não, né? Então, o historiador ele não tem essa função de mapear o passado e dizer que caminho a sociedade deve seguir. Certamente, o historiador vai defender valores, né, que os direitos humanos, por exemplo, vai prezar dentro de alguns acontecimentos históricos recentes ou mais longínquos, mas não mostrar esse caminho a ser trilhado no futuro. Não é o grande propósito do historiador. Extraído fatos através de documentos, as leis que regem os grupos humanos, explicando assim a configuração atual da sociedade. Então, mais uma vez, né, não é o grande objetivo atual do historiador, né, não é a versão mais completa que nós temos aqui da função do historiador. Fornecer à sociedade análise do passado eficiente, então, análise do passado eficiente para impedir futuras guerras e crises, bem como capaz de evitar catástrofes sociais. Então, não é a função do historiador, né? A principal função, pelo menos, é evitar futuras guerras, crises ou evitar catástrofes sociais, né? Então, letra C não é a mais correta. E letra D, impedir que o presente seja vivido solitária e silenciosamente, estabelecendo-se como mediador de um diálogo entre os homens do presente e os do passado. Aí percebam que a letra D ela está correta e ela está dialogando, né? Ela já traz um diálogo bem presente do que estava lá nos textos, né? Nos excertos lá em cima, da fala de Macondo, né? E do texto também de Artaud. Então, essa questão de que o historiador, né, ele vai impedir que a gente tenha uma vida solitária e silenciosa, que justamente vai motivar, né, ou pelo menos provocar, é melhor essa palavra, provocar nas pessoas, nos estudantes, né, sobretudo, que eles tenham então um
ato de cidadania, de reflexão, de ação na sociedade, né? E o historiador vai ser então esse mediador, né, entre o passado e o presente, permitindo aí um diálogo, né, para que o ato de cidadania, entre outros, né, seja promovido. E letra E, promover uma constituição fiel do passado através do colecionamento de datas. Então, um fiel do passado, né, colecionando apenas datas, né, fatos dispostos em ordem cronológica, a gente estaria fazendo só uma linha do tempo gigante, né? Então não é nosso trabalho. Então espero que vocês tenham gostado, né, desse mais um vídeo para nosso estudo. Ao longo dessa última semana a gente vai trazer mais vídeos, né, continuar estudando, final aí, reta final, né, para que a gente possa se preparar para o concurso. Espero que vocês tenham gostado, né, comentem aqui, né, peçam novas questões para que a gente possa trazer ao longo dessa semana. Até mais, pessoal.